Olá, meu nome é Gabriela e hoje meu grupo vai apresentar o tema Hipertensão arterial sistêmica como fator de risco para a forma grave da Covid-19, revisão de escopo, e esse estudo busca compreender como a hipertensão arterial pode influenciar a progressão de Covid-19 e quais são os fatores que estão envolvidos no processo. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Gabriela Bezerra, e pelas minhas colegas Ana Júlia Souza, Eduarda Furtado, Giana Mariana, Larissa Procópio e Luísa Fernandes. E juntas, realizamos uma revisão de escopo para entender melhor essa relação entre hipertensão e Covid-19. E para estruturar nossa revisão, utilizamos a estratégia PICO, que nos permite definir quais são os principais componentes da pesquisa, este sendo população, intervenção, comparação e desfecho. Na população foram incluídas pessoas diagnosticadas com hipertensão arterial sistêmica, esta sendo uma das comorbidades mais prevalentes na população mundial e que tem sido muito associada a piores desfechos em infecções virais, como no caso da Covid-19. Na intervenção, foi considerado o impacto do monitoramento e controle adequado da pressão arterial, onde esse controle adequado da pressão arterial pode influenciar diretamente a resposta inflamatória e a função endotelial, que são fatores críticos na evolução da Covid-19. Na comparação, onde foram comparados pacientes hipertensos controlados com os não controlados, e foi possível avaliar se o manejo adequado da hipertensão poderia reduzir o risco da evolução para formas mais graves da doença, e foi indicado que a desregulação pressórica pode aumentar a inflamação sistêmica e comprometer a função pulmonar, tornando o paciente mais vulnerável às complicações do vírus. E no desfecho, que o principal desfecho avaliado nesse artigo foi a progressão para formas mais graves da Covid-19, e mostrando também que os pacientes hipertensos apresentam maior risco de hospitalização, necessidade de suporte ventilatório e mortalidade, especialmente quando a pressão arterial não está bem controlada. Olá, me chamo Larissa e vou estar dando continuidade à apresentação do slide. Agora iremos falar sobre as alterações observadas com o uso do PICO. E o primeiro tópico que eu vou falar é sobre o problema. E ao colocar a estratégia PICO, conseguimos refinar de forma mais clara o foco da nossa pesquisa, o que poderemos abordar hipertensão e Covid-19 de forma mais ampla, porém isso geraria muitos resultados genéricos. Mas com o uso do PICO, conseguimos delimitar a questão para entender especificamente qual é o impacto do controle da pressão arterial na gravidade de Covid-19. Então, não bastava apenas saber se hipertensos têm mais riscos, mas sim compreender se o fato dessa pressão estar controlada ou descontrolada influencia na evolução do quadro da Covid-19. Então, esse foco trouxe relevância clínica ao estudo, o que permitiu direcionar futuras recomendações de manejos, especialmente no contexto hospitalar, onde o controle rigoroso da pressão arterial impactou diretamente na redução de complicações graves. Agora, o segundo tópico que eu vou falar é sobre a extração, e nesse tópico é feito um trabalho muito cuidadoso de inclusão de palavras-chave muito específicas, como Controlled Hypertension, Uncontrolled Hypertension e COVID-19 Severity. Então, essas expressões ajudaram a filtrar os estudos, evitando pesquisas genéricas que falavam apenas sobre hipertensão. Com isso, garantiu que os artigos analisados estivessem de fato tratando sobre o controle da hipertensão e seus efeitos sobre a evolução clínica da COVID-19. Além disso, ao utilizar esses termos, essas expressões relacionadas à gravidade da doença, assegurou que estávamos buscando evidências concretas sobre desfechos clínicos importantes, como necessidade de UTI, intubação ou mortalidade. Então, essa etapa é bastante fundamental para a qualidade do estudo dos resultados obtidos. O terceiro tópico que eu vou falar é sobre a conversão, e aqui realizou um ajuste importante no vocabulário técnico utilizando os descritores do MESH, que é o Sistema Internacional de Padronização de Termos Médicos, e a utilização dele foi essencial para garantir que as buscas fossem reprodutível e compatível com as principais bases científicas do mundo. Então, substituiu termos populares ou ambíguos por descritores oficiais, como Hypertension Controlled, Hypertension Uncontrolled e Severity of Illness Index, para descrever a gravidade dessa doença. Então, esse alinhamento permite uma busca bem mais precisa e robusta, além de dar mais força científica ao trabalho, já que a linguagem padronizada facilitou a comparação e a integração dos achados com os estudos internacionais. Olá, eu me chamo Giana e agora eu vou dar continuidade falando sobre as alterações observadas com o uso da estratégia PICO. Então, na combinação, foram utilizados filtros nas bases de dados para selecionar estudos comparativos, e aí isso permitiu uma melhor distinção entre os grupos de pacientes hipertensos controlados e os não controlados. A partir disso, os critérios de inclusão eles foram bem refinados para evitar estudos que não abordassem diretamente a relação entre o controle da hipertensão e a evolução da Covid-19. E, por fim, sobre o uso, tem achados que reforçam a necessidade de um controle rigoroso da hipertensão em pacientes com Covid-19, e isso tem implicações diretas para
estratégias de manejo clínico que reduzem a gravidade da Covid-19 em hipertensos, campanhas de conscientização para ressaltar a importância do tratamento contínuo da hipertensão e políticas públicas de saúde, que podem incentivar a adesão ao tratamento com antihipertensivos como uma medida protetiva contra complicações da Covid-19. A respeito da construção, a gente percebeu que com os dados obtidos foram incluídos quadros comparativos para visualizar melhor os desfechos clínicos entre os pacientes hipertensos com e sem o controle adequado da hipertensão arterial. E aí, a partir desses quadros, foi possível identificar padrões como pacientes com hipertensão não controlada tiveram a maior taxa de mortalidade, hipertensos controlados apresentaram menor necessidade de ventilação mecânica e redução dos riscos de complicações graves, e o uso de medicações antihipertensivas não aumentou o risco de mortalidade, mas a falta de controle adequado da hipertensão arterial foi associada a piores desfechos. A estratégia PICOT ajudou a complementar a pesquisa ao adicionar o tempo como uma variável essencial na análise. Definimos a população como pacientes hipertensos infectados pelo Covid-19 e analisamos a intervenção com base no uso contínuo ou não de antihipertensivos. Para comparação, avaliamos os efeitos dos inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, em relação a outros medicamentos. Como desfecho, consideramos a mortalidade e a intervenção em UTI, e o tempo foi medido pelo período de hospitalização ou pela evolução clínica em até 30 dias. Com essa abordagem, conseguimos uma análise mais detalhada do impacto do tratamento nesses pacientes. Oi, me chamo Ana Júlia e eu vou falar sobre esse slide, que mostra as mudanças feitas com o uso do método PICOT na nossa pesquisa. Primeiro, no problema, a gente percebeu que era importante analisar o impacto do tempo de tratamento e dos desfechos dos pacientes, ampliando o nosso foco inicial. Na etapa de extração, adicionamos termos como tempo até o evento, duração da hospitalização e mortalidade em 30 dias, que ajudaram a tornar a busca mais específica e alinhada ao objetivo do nosso estudo. Além disso, na conversão, utilizamos um vocabulário técnico, adaptado do MSH, incluindo os descritores fatores de tempo e duração da internação, que é a tradução de Times Factors e Length of Stay, o que refinou a pesquisa e melhorou a padronização dos termos. Na etapa de combinação, ampliamos a busca para incluir estudos longitudinais e corte retrospectivos, garantindo uma análise mais aprofundada dos dados e permitindo acompanhar pacientes ao longo do tempo. Outro ponto importante foi a construção da pesquisa, onde adicionamos gráficos de curva de sobrevida e análise temporal, tornando os resultados mais visuais e fáceis de interpretar. Por fim, no uso, esses resultados ajudam os médicos a tomarem decisões mais seguras sobre o manejo do tratamento antihipertensivo durante a hospitalização por Covid-19. Ou seja, essas mudanças tornaram a pesquisa mais completa e útil para a prática clínica. Olá, eu me chamo Luísa e, para finalizar, a conclusão do nosso trabalho ele destaca a importância da mudança na estratégia de acrônimos. Essa alteração não só ajustou o recorte do estudo, tornando a pesquisa mais precisa, como também enriqueceu a análise dos fatores de risco. Com essa abordagem, foi possível incluir comparações temporais e realizar avaliações mais específicas, especialmente sobre o impacto dos medicamentos no desfecho clínico. Ou seja, a mudança na metodologia permitiu uma visão mais detalhada e aprofundada, tornando os resultados mais relevantes para a prática clínica. E é isso, muito obrigada pela atenção.